Olá, aqui é o Nilson Alves, esse é o seu canal Nilson Suquita, iniciando para você mais um vídeo isso mesmo. Hoje é quinta-feira, dia 5. Hoje é dia 5 de abril. No vídeo anterior que eu falei lá do julgamento do Lula, eu falei que é dia 6, né? Não, hoje é quinta-feira, dia 5. Tô corrigindo aqui para não confundir a cabeça de vocês. Uma coisa que eu não gosto é fazer que meus inscritos tenham a cabeça confusa, né? Isso eu não gosto. Às vezes eu reclamo que os radialistas façam a informação errada e deixam o povo com cabeça confusa. Eu também não posso fazer o mesmo, né? Bom, a notícia é muito importante para as pessoas que gostam, né, do meio rádio, né? Uma notícia muito importante. Ontem o presidente Michel Temer sancionou uma lei que flexibiliza o horário da Voz do Brasil, né? A Voz do Brasil, que é o programa que é obrigatório em todas as emissoras de rádio do Brasil, que até então era obrigatório a exibição dela às 7 horas da noite. Isso fazia que muitas emissoras tinham que cortar a programação para exibir a Voz do Brasil, e muitas emissoras, inclusive aqui de São Paulo, tinham liminares para exibição desse programa no horário das 7 horas da noite. O programa que era gerado, é gerado pela Empresa Brasileira de Comunicação, né? Antigamente era a Radiobras e agora a IBC. Empresa nossa, né? Nossa, que é do governo, que é do povo, né? O programa Voz do Brasil, que está há mais de 80 anos no ar, poderá ser veiculado pelas emissoras de rádio e televisão entre o intervalo das 7 da noite às 10 da noite, ou seja, não será mais obrigado você exibir o programa às 7 horas da noite, né? Então tem emissoras que podem jogar o horário para 22 horas tal. Não é mais obrigatoriamente entre 7 e 8 horas da noite, né? A lei flexibiliza o horário, sancionada pelo presidente Michel Temer, cerimônia no Palácio do Planalto, né? O programa transmite ações dos poderes executivos, legislativo e judiciário. As informações vão ao ar de segunda a sexta, exceto feriados. O material referente ao executivo é produzido pela empresa, igual que eu falei, né? Empresa Brasileira de Comunicação, a IBC. O texto foi aprovado. Na verdade, uma PLC, né, de 2006, mantém o horário atual da transmissão das editoras, só que as emissoras educativas, né, tipo Rádio Cultura, Rádio Nacional, né, essas emissoras educativas, elas continuam, a Rádio USP, né, Rádio USP e outras rádios educativas, elas continuam a exibição da Voz do Brasil. Ela só a flexibilização ela é mais para as rádios comerciais e até rádios comunitárias também, né? Determina o poder executivo, porque são rádios públicas, né? Então ela tem que se exibir. As rádios são, digamos, concessão, digamos, comercial, elas não vão ser obrigadas. O texto determina que as emissoras informem aos ouvintes às 19 horas que vão transmitir a Voz do Brasil. Tipo assim, pega uma rádio X, a rádio difusora da puta que pariu. 19 horas. Olha, você está acostumado a ouvir a Voz do Brasil? Agora você pode ouvir a Voz do Brasil às 10 horas da noite e vamos continuar com a nossa programação normal. É assim que vai acontecer no rádio, entendeu? É legal, pelo menos para as grandes cidades, que vão continuar informando, né, a você. E programas também tradicionais que eram exibidos nesse horário por causa de liminar. Vou dar um exemplo aqui em São Paulo. O Estádio 97 era exibido pela Rádio 97, na Energia, porque eu acho que eles tinham uma liminar, com certeza. A Bandeirantes vai exibir aquele programa de resenha esportiva, né, que eles têm. Eles vão continuar exibindo sem problema com liminar, então a liminar vai ficar praticamente inútil, né? Então essa lei não vai ser quebrada, porque o presidente assinou, já era um abraço. E outras emissoras aqui em São Paulo, por exemplo, Antena 1, uma rádio que eu ouço muito, também ela vai continuar, né? Ela tinha uma liminar também, ela exibia a programação normal das 7 às 8 e ela não vai precisar mais das liminares, né? Bom, o texto... o Temer lembrou que o programa foi criado na época do Estado Novo e hoje a verdade, a realidade de acesso à informação é outra. Realmente, naquela época as pessoas só tinham rádio, né? Hoje você tem 1000 formas de você saber do que está acontecendo, né? Graças à internet.
E a flexibilização é também um gesto de modernização. A imprensa livre do nosso país é fundamental, a Voz do Brasil é importantíssima, mas não podemos impedir que as emissoras de rádio tivessem sua liberdade de localizar melhor no seu horário, né? Para o presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, ABERT, Paulo Coné, a flexibilização representa um avanço para as emissoras de rádio e vai dar à população o direito de escolher que horário prefere no programa, né? Pra falar a verdade, eu não tenho problema com a Voz do Brasil não, cara. Às vezes eu ouço a Voz do Brasil porque tem muita informação na Voz do Brasil que você não vai ouvir nas rádios comerciais, tá? Já vou avisar, tem até informações de utilidade pública, que uma vez eu ouvi sobre um programa, acho que do governo, Boratec Copa, né? Que era um programa de profissionalização na época da Dilma. Eu só ouvi essa informação na Voz do Brasil. As outras rádios não estavam falando de porra nenhuma. Só estavam falando de tráfico de drogas, de crime organizado. Não estava falando de Ponatec, de nada disso, entendeu? Só a Voz do Brasil que eu fiquei sabendo desses programas. Enquanto as outras rádios te alienam no mundo do crime, né? Deixa alienado, né? Só falta passar a cotação da maconha, né? Meu, tanta notícia de crime tem essas emissões de rádio que tá na hora de censurar. Dá nojo. A realidade não é realidade não. A criminalidade tem que ser censurada, na minha opinião, porque você faz apologia ao tráfico de drogas se você falar de roubo, de biqueira, de favela, essas coisas, você está dando apologia ao crime na minha concepção. A partir de agora, esse direito será exercício de fato para flexibilizar a Voz do Brasil e dar às rádios chance de conquistar mais ouvintes e anunciantes de Stoné, né? Não, então, eu estou voltando a falar porque eu reclamo de crime, porque as emissoras de rádio, ao invés de noticiar, por exemplo, condição do trânsito, ou noticiar programas sociais para o povo, não, preferem noticiar criminalidade, às vezes roubo que não existiu, né, só para espalhar o pânico no povo, né? A CBN gosta de fazer isso, né? Ontem, durante o julgamento aí do Lula, eles estavam noticiando um falso assassinato. E eu parei de ouvir. Eu reclamei com eles, inclusive, pelo WhatsApp. Mas tudo bem, se não houver um caso. Durante a tramitação no Congresso Nacional, a proposta da flexibilização da Voz do Brasil provocou uma discussão entre os defensores da manutenção da veiculação. Afirmaram que a flexibilização significa um enfraquecimento da Voz do Brasil, que traz informações políticas públicas. É importante para você ter outros meios, né? O próprio EBC tem as rádios, Câmara, Rádio Justiça, que você pode ouvir na internet. Então, eu acho que pode ser descartado a Voz do Brasil. Já favorável os argumentos que a Voz do Brasil não vai acabar, apenas as rádios veiculam transmissões de trânsito entre as 19. Eu acho que tá na hora, eu vou ser sincero, cara, eu sou a favor de uma coisa mais radical, eu sou a favor do fim da Voz do Brasil. Não tem mais condições da Voz do Brasil existir na fórmula de hoje. Acabou. O programa de rádio mais antigo do Brasil e do Hemisfério Sul em execução, a Voz do Brasil completou 83 anos em 2018. Em 1935 ela começou, na época do Estado Novo, na época da Era Vaga. Ela se chamava Programa Nacional. Em 1938 a veiculação foi obrigatória nas rádios, com horário fixo de 7 a 8 horas, né? Em Brasília, 19 horas. Mas agora não é mais isso, agora aquela vinhetinha chatinha, né? Eu lembro que na época da Dilma era tipo um sambinha, né? Era tipo do Brasil, era mais interessante. E mudou para a Hora do Brasil, né? Depois. O nome Voz do Brasil foi adotado a partir de 1971, né, no regime militar. Ao longo dos anos passou por reformulações. Em 1998 foi incluída uma voz feminina na locução. Em 2016 apontaram que a Voz do Brasil alcançava mais de 600 milhões e é transmitida em todas as rádios do Brasil. Vou ser sincero, a pessoa que liga o rádio e fica ouvindo a Voz do Brasil porque ela quer saber, tá? Eu sou assim, cara, eu sou assim. Em 95, a Voz do Brasil entrou para o Guinness Book como o programa de rádio mais antigo do país e mais antigo do Hemisfério Sul. E se continuar atuado, vai ser mais antigo do mundo. Eu não sei se nos Estados Unidos existem programas antigos de rádio, né? A gente precisa pesquisar, ou na Europa e tal. É porque na Europa e nos Estados Unidos são muito tradicionalistas. As coisas raramente acabam. Aqui no Brasil, em outros países do mundo moderno, vamos dizer assim, tem tradições de acabarem com o programa. Bom, esse foi a notícia da flexibilização da Voz do Brasil. Desculpa ficar reclamando em notícia de violência, mas eu não gosto de notícia de violência. Você ter programa Brasil Gente, Cidade Alerta, né?
o site da Secretaria de Segurança Pública para saber de crime, pô, não deveria essas notícias estar infiltradas no meio do noticiário geral, né? Essa é meu entendimento, entendeu? São notícias muito malditas para você estar no jornal normal, né? Deixa essa notícia para dar Datena falar, né? Bom, um abraço para vocês, que Deus seja o coração de vocês. Bom, a Voz do Brasil para mim deveria acabar, mas é útil, né? Eu tô dividido nessa opinião. Bom, até mais. Fui.